Olá, eu sou o Márcio e esse é o Pau Viola, um podcast sobre filosofia, cinema e literatura. No episódio de hoje, eu vou comentar o livro Caminhar uma Filosofia, de Frédéric Gros. Nascido na França em 1965, Frédéric Gros, o sobrenome dele se soletra G-R-O-S, Gros, é atualmente professor do Instituto de Estudos Políticos de Paris, o Sciences Po, e organizador dos últimos cursos de Michel Foucault no Collège de France. Dentre outros, ele publicou com tradução para o português Estados de Violência, pela editora Ideias e Letras, em 2006, e o ótimo Desobedecer, pela editora Ubu, em 2018. Esse último livro, Desobedecer, faz, inclusive, na minha opinião, um bom par com o livro que nós vamos examinar hoje, Caminhar uma Filosofia. Publicado na França em 2009, Caminhar uma Filosofia logo se tornou um best-seller naquele país. Foi traduzido para diferentes idiomas. Aqui no Brasil, a primeira tradução do livro, realizada por Lília Ledon da Silva, foi publicada pela E-Realizações em 2010, e a segunda tradução, feita por Letícia May, foi publicada em 2021 pela Ubu e com previsão para lançamento no início de 2022. Caminhar uma Filosofia é, segundo me parece, o livro mais singular de Gros. Singular por assumir um tom mais autobiográfico em relação aos demais livros do autor, pelo estilo mais abertamente ensaístico e poético, e pelo tema ou fio condutor aparentemente inusitado, o ato de caminhar. Esse, porém, não é o primeiro livro que aborda o tema da caminhada. Outros autores já o fizeram. E eu destacaria aqui o bom Wanderlust, A History of Walking, de Rebecca Solnit, publicado em 2001. Mas sobre o que exatamente trata o livro de Gros? Bom, numa introdução curtíssima, eu poderia dizer que se trata de uma bela reflexão sobre a aparentemente trivial, coisa de criança, como ele diz, atividade de caminhar. Numa introdução na qual eu tentaria fazer jus ao livro, eu diria que, mais do que um convite ou um elogio à caminhada, pode-se dizer que o livro é um convite a tornar-se ou fazer-se, a pessoa mesma, um caminho. É sobre esses ordinários e extraordinários, é sobre coisas ao mesmo tempo próximas e por isso mesmo difíceis de alcançar. A caminhada como prática de simplicidade, serenidade, alegria, presença e despojamento. Em 25 capítulos curtos, que na minha opinião podem ser lidos inclusive fora da ordem, o autor mobiliza diversos filósofos, poetas, romancistas e ativistas, de Nietzsche a Gandhi, de Rimbaud a Kant, de Rousseau a Thoreau, tendo muitos desses autores a atividade de caminhar como elemento central de suas respectivas produções. A caminhada é um fio condutor interessante e até mesmo inusitado que faz a costura de autores tão diferentes. Dos 25 capítulos, eu destacaria 5 como os mais belos. O sobre Nietzsche, Rimbaud, Rousseau, Thoreau e Gandhi. Se eu tivesse que escolher um só capítulo desse livro, eu diria que o capítulo sobre Rousseau é o mais bonito. Ao longo da obra, Gros examina do simples passeio que se faz para escapar de uma rotina maçante de trabalho, a peregrinação, da deambulação pelas cidades, o famoso caminhado flâner, as marchas políticas. E nessas análises, ele demonstra um especial interesse pelas longas caminhadas ou excursões, como ele chama, nas quais, pouco a pouco, passo a passo, nós nos desprendemos de nossos papéis sociais, de nossas máscaras e identidades, para nos convertermos apenas em um corpo que caminha e que vibra
em meio a outros corpos e seres. Por camadas, a cada novo capítulo, Gros vai acrescentando um novo elemento, uma nova ideia relacionada à caminhada. E a ideia a seguir é comentar algumas dessas camadas que aparecem no livro. Logo no início da obra, o autor nos adverte que caminhar não tem nada que ver com esporte. Esporte tem a ver com competição, contagens, disciplina, além de um enorme mercado envolvido. A caminhada é outra coisa. Ao invés da corrida contra o relógio, o que se busca numa caminhada, diz ele, é entregar-se à boa lentidão, à regularidade dos passos, deixar que as pernas nos guiem, encontrar um ritmo básico e mantê-lo. Caminhando em boa lentidão, diz ele, nada se desloca de fato, mas parece que a presença se instala lentamente no corpo. Caminhando dessa forma, nessa boa lentidão, o que ocorre não é tanto que nos aproximamos das coisas, de uma montanha, por exemplo, e sim que essas mesmas coisas, lá longe, insistem cada vez mais em nossos corpos. A paisagem, diz ele, é um sachê onde o corpo fica infuso. Caminhar é, assim, entrar nesse processo de infusão, de impregnação. Logo se nota, portanto, que a caminhada sobre a qual nos fala o autor pouco tem que ver com a conquista de grandes cumes, com a realização de grandes feitos, grandes aventuras, alimentando os nossos egos. É exatamente o contrário disso. A caminhada, para Gros, é sobre esquecer-se, como veremos mais adiante. Um outro elemento que o autor traz sobre a caminhada diz respeito à solidão. Para ele, não se está propriamente só quando se caminha. Isso porque, quando se está mergulhado na natureza caminhando, tudo fala conosco. Insetos, riachos, o vento. É todo um rumorejar que responde à nossa presença. De modo que é impossível estar só quando se caminha. Às vezes, inclusive, sai-se para caminhar para fazer uma visita a um velho conhecido, uma visita a uma árvore conhecida, a um rochedo, a um riacho. Por outro lado, o autor nos lembra que não há como nos enganarmos. A caminhada é, sim, uniforme, repetitiva e monótona. E aqui ele traz uma interessante distinção entre tédio e monotonia. Enquanto tédio é a ausência de projetos, de perspectivas, fica-se numa espécie de espera indefinida, na qual se descobre a pobreza dos próprios desejos, uma vertigem passiva, como ele diz. A monotonia da caminhada, por outro lado, é um estado de abertura, de disponibilidade do espírito. Como ele diz, por meio do esforço contínuo e automático do corpo na caminhada, o espírito recobra sua disponibilidade. É então que os pensamentos podem vir. Assim, não se caminha para matar o tempo, mas para acolhê-lo. Numa outra passagem, realizando uma distinção entre inútil, útil, necessário e elementar, o autor comenta que quando se caminha, só se leva o necessário. Caminhar é, assim, levar uma existência descascada. O verniz social é removido. E aqui brota um tipo de alegria que não decorre apesar da remoção do verniz social, mas precisamente por causa da remoção desse verniz. E mais adiante na obra, o autor vai falar sobre 3 liberdades relacionadas à caminhada. A liberdade suspensiva, que significa uma espécie de pausa, de respiro, uma liberação temporária da rotina. A liberdade agressiva, que significa uma ruptura, um bater à porta quando se sai, à la Jack Kerouac.
e a liberdade como renúncia, ou liberdade do renunciante, que significa um despojamento. É possível intuir essa liberdade do renunciante nas longas caminhadas. Falando um pouquinho dessa liberdade do renunciante, nas longas caminhadas de vários dias ou semanas, não apenas o ruído das notícias cotidianas vai se silenciando, como nossas próprias aflições são postas em perspectiva. O que são minhas aflições diante dessa montanha, desse rochedo, dessas eternidades, vai dizer Gros. Nesse mesmo sentido, durante as longas caminhadas, as inúmeras conexões que mantemos nos mundos físico e digital vão se mostrando sufocantes, pesadas demais. Ocorre aqui um reencontro com a simples alegria de sentir o corpo na atividade mais arcaicamente natural. Algo tão próximo e, ao mesmo tempo, tão difícil de atingir essa alegria. Isso por conta dos inúmeros estímulos que nos capturam por todos os lados, que nos bombardeiam em nossas vidas citadinas. Gros também nos lembra que caminhar produz uma curiosa inversão da lógica do habitante da cidade. O fora, os espaços abertos, eles deixam de ser um elemento de transição, um obstáculo, quase um incômodo entre dois interiores, entre a casa e o escritório, por exemplo. O fora sendo esse obstáculo a ser vencido, muitas vezes o mais rapidamente possível. Quando se caminha, o elemento de estabilidade passa a ser o fora, passa a ser os espaços abertos. E, nesse caso, os interiores é que se transformam no elemento de transição. Durante a caminhada, um albergue vai ser um elemento de transição, uma barraca vai ser um elemento de transição, ou outro tipo de estalagem, elementos transitórios que garantam que eu passe o máximo de tempo no aberto. E já que nós estamos falando que a caminhada ela produz uma inversão da lógica do habitante da cidade no que diz respeito a espaços abertos e interiores, vale a pena falar de 3 capítulos do livro de Gros sobre Nietzsche, Rousseau e Thoreau. O interessante a respeito desses 3 capítulos sobre esses autores é que a caminhada para eles não é uma pausa, mas um elemento central de suas respectivas obras. Os espaços abertos são, assim, seus escritórios, seus gabinetes. No capítulo sobre Nietzsche, há uma interessante distinção entre livros produzidos em bibliotecas e livros produzidos em espaços abertos. Segundo Gros, enquanto que nos livros produzidos em bibliotecas, o leitor consegue quase que sentir o corpo do escritor dobrado sobre uma mesa, comprimido numa cadeira, bem como sentir o espaço úmido da biblioteca contaminando a leitura, tornando-a pesada, cheia de citações, cheia das ideias de outros autores. Já nos livros produzidos nos espaços abertos, como diz Gros, o que se sente é a ventilação, o arejamento das ideias. Passando agora para um outro autor que também tem o espaço aberto como seu escritório, como seu gabinete, Gros vai examinar a obra de Rousseau. E aqui ele comenta 3 tipos de caminhadas desse autor. As caminhadas da aurora, do meio-dia e do crepúsculo. As caminhadas da aurora são as caminhadas da adolescência de Rousseau. São caminhadas cheias de paixão, de fervor e de sonhos. As caminhadas do meio-dia, quando Rousseau já tem 40 anos, elas representam a primeira ruptura de Rousseau com a agitação social citadina e suas máscaras que se tornaram para ele insuportáveis. São longas caminhadas meditativas. E aqui eu cito o próprio Jean-Jacques Rousseau para que a gente possa sentir o tom dessas caminhadas de meio-dia. Viajei a pé somente nos tempos da mocidade.
e sempre com deleite. Logo as obrigações, os negócios e alguma bagagem para carregar me forçaram a fazer-me de doutor e andar de carruagens. Como as preocupações me corroíam, as dificuldades e o incômodo me acompanhavam. E desde então, ao passo que outrora minhas viagens eu não sentia senão o prazer de ir, passei a experimentar apenas a precisão de chegar. Fecha aspas. De dentro de uma floresta, o mundo civilizado para Rousseau parece um longo desastre. É necessário, para ele, caminhar muito tempo para reaprender a amar-se. E agora passemos à análise das caminhadas do crepúsculo de Rousseau. A análise dessas caminhadas por Gros constitui, na minha opinião, uma das passagens mais bonitas do livro Caminhar, uma Filosofia. Nessas caminhadas crepusculares, encontramos despojamento, doçura e presença da parte de Rousseau. Rousseau está no fim da vida. Caminhar leva então a reaver a simplicidade absoluta da presença, para além de toda a esperança, para aquém de toda expectativa, diz Gros. São passeios indefinidos que não preparam nada, que não alimentam expectativas. Caminhar aqui apenas para acompanhar o tempo. Uma doçura imensa dos desapegos. Não ter mais que ser alguém. Deixar-se atravessar por uma correnteza, por um fio insistente de existência. Como diz Gros, no instante em que não se espera mais nada do mundo, durante essas caminhadas inúteis e tranquilas, então ele, Rousseau, se entrega, se oferece, se abandona. Ele se torna apenas uma vibração entre árvores e pedras, ele se torna apenas uma respiração da paisagem. Em um outro capítulo, Gros aborda um outro autor famoso que tem na caminhada e nos espaços abertos um elemento central de sua obra. Ele é Henri Thoreau. Thoreau tinha por princípio conceder à atividade de escrita o mesmo tempo que empregava para caminhar. E ele fazia isso para evitar as armadilhas da cultura e da biblioteca, isto é, transformar a escrita numa espécie de compilação, numa espécie de reprodução das ideias e pensamentos de outros autores. Pelo contrário, escrever para Thoreau é dar testemunho de uma experiência viva, e não o comentário de algum outro livro. O livro nascido da experiência remete à experiência. O livro não é o que nos ensina a viver, mas o que nos dá vontade de viver de um outro modo. Mais adiante, ainda no mesmo capítulo sobre Thoreau, Gros diz que, quando se caminha, sente-se natural e não dentro da natureza. O natural aí não é uma fusão ou uma comunhão com a natureza, como se costuma dizer nas grandes experiências místicas. O que se trata aqui é de participação na natureza, é de participar na natureza, sentir em mim os aspectos vegetal, mineral e animal. Ainda comentando a obra de Thoreau, Gros diz que caminhar não é bom para, como se diz, esvaziar a cabeça. Na realidade, caminhar preenche o espírito com outra consistência. Não a consistência das ideias e doutrinas, das bibliotecas e dos espaços úmidos, mas a consistência repleta da presença de mundo. Num dos últimos capítulos do livro, Gros examina o sentido da caminhada na vida e na obra de Gandhi. E aqui o autor de Caminhar uma Filosofia coloca em evidência a dimensão política da caminhada. Examinando a famosa Marcha do Sal, realizada por Gandhi e milhares de seguidores em 1930, Gros afirma que caminhar é privilegiar as lentas energias da resistência. Fica-se aqui muito longe dos feitos impactantes, dos rasgos heróicos, das façanhas políticas. Caminhar, ou marchar, como é o caso, trata-se de um esforço moderado, mas contínuo, de firmeza e resistência, de uma luta lenta e persistente. É interessante pensar como a dimensão política da caminhada fala especificamente para o nosso presente.
Diante de um modo de vida dominante fadado ao colapso, como é o caso do nosso modo de vida no presente século, pensar politicamente a caminhada pode oferecer novas e mais aterradas formas de estar no mundo. Gostaria de concluir esse episódio sobre o livro Caminhar uma Filosofia apresentando algumas ideias finais de Gros. A primeira delas diz respeito ao perigo da procura pelo exótico na caminhada. Segundo Gros, não é necessário ir muito longe para caminhar. O verdadeiro significado da caminhada não está em rumar para a alteridade, outros mundos, outras culturas, outros povos e etc., mas está em ficar à margem dos mundos civilizados, quaisquer que sejam. Caminhar, portanto, é pôr-se fora dos caminhos, é ser bárbaro. Nesse sentido, Gros lembra que é possível andar no próprio bairro, na própria vizinhança, com o olhar de uma primeira vez, com o olhar exploratório de um bárbaro. A segunda ideia diz respeito à caminhada e identidade. Caminhar não é reencontrar-se, reaver uma identidade perdida e autêntica. É, ao contrário disso, esquecer-se, desvencilhar-se de si mesmo, ser um bárbaro ou estrangeiro de si mesmo. Citando Gros, abro aspas, ao andar, não se está indo ao encontro de si próprio, como se a questão fosse se reencontrar, se desfazer das velhas alienações para reconquistar um eu autêntico, uma identidade perdida. Ao andar, escapa-se da própria ideia de identidade, escapa-se da tentação de ser alguém, de ter um nome e uma história. Escapando da ideia de identidade, nos damos a possibilidade de nos reinventarmos sempre. A caminhada é, finalmente, um convite a morrer em pé.